Hoje focaremos no diaconato, quanto oficialato para a nossa igreja, nossa congregação e igreja. Vimos aqui as qualificações dos bispos, dos presbíteros e agora dos diáconos. São informações que o apóstolo Paulo, instruções que o apóstolo Paulo traz para o jovem pastor Timóteo, enquanto Paulo está ausente aqui da igreja, né? Conforme a gente vê no verso 14, 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí nós vimos que Paulo está trazendo aqui ao jovem pastor Timóteo algumas instruções de como se proceder na casa do Senhor. Primeiro nós vimos do capítulo 2, verso 8 em diante, algumas instruções para que os homens orem ao Senhor com mãos levantadas, né, mãos santas, sem ira, sem animosidade. Depois nós vemos o apóstolo Paulo, então, trazendo algumas diretrizes às mulheres, da mesma sorte que as mulheres em traje decente e por aí vai. E aí chega no capítulo 3, então, ele foca nas qualificações ou naquilo que é requerido, esperado dos oficiais da igreja. Primeiro, os presbíteros, né? Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato e inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, veja, há uma continuidade aqui no texto. Semelhantemente, aquilo que é exigido, aquilo que é esperado dos presbíteros, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, chegamos aqui a estes homens que serão as qualificações exigidas dos homens que vão compor a junta diaconal da igreja, os diáconos da igreja, aqueles que vão exercer o serviço de misericórdia na casa de Deus, no meio do povo do Senhor. Nós vimos no sermão passado que dentro da igreja o Senhor nos deu dois braços. Um braço que serve ao povo de Deus com a ministração da palavra, com a pregação do evangelho. Isso é responsabilidade de quem? Os presbíteros, né? Eles são responsáveis pelo ensino, pela pregação do evangelho. E o outro braço é o braço da misericórdia, é o braço de ajuda, é o braço
que está atento aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, aos carentes da igreja, e não só da igreja, mas também dos de fora. É sobre este braço, o braço da misericórdia, que nós vamos ver aqui a partir do verso 8. O texto começa assim, ó, semelhantemente, quanto a diáconos, né? A expressão aqui diáconos é a expressão serviço. Numa certa medida, todos os crentes são diáconos. Todos os crentes servem, todos os crentes são chamados para o trabalho, para servir na casa de Deus, para servir ao outro, mas há num sentido formal, oficial, nós temos homens que são eleitos de dentro da comunidade, de dentro da igreja, para este ofício, para este serviço, o serviço da misericórdia. Lembrem-se, eu trouxe aqui, eu deixei com os irmãos uma frase do pastor Elienay Batista que a gente precisa recorrer sempre. Os homens, a igreja nunca é mais madura do que os seus homens. Se os homens da igreja forem meninos, se os homens da igreja não forem maduros na fé, isso é um péssimo sinal. É sinal de que a igreja também é menina, é imatura, é infantil. Né? Então, a gente precisa considerar isso. A igreja nunca é mais madura do que os seus homens. Então, as qualificações que nós temos aqui é requerida de todos os homens da igreja. Não apenas daquele que vai servir de forma formal o diaconato, mas é requerido aqui de todos os homens. Todos os homens. E que privilégio, é para a igreja olhar para os homens e ver, olha, nós temos aqui um grupo qualificado. A dor de cabeça seria muito boa no sentido de quem nós vamos eleger, né? Os homens são padrão aqui, né? São homens sérios, são homens maduros na fé. Né? Deus seja louvado por isso e nos direcione nesse sentido. Então, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário, veja, há uma necessidade. Aquilo que nós veremos aqui, essas qualificações, é uma necessidade no meio do povo de Deus. É uma necessidade dos homens da nossa congregação e igreja. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, diz o verso 8. Veja, é exigido dele aqui uma sinceridade, é necessário que sejam respeitáveis. E essa ideia aqui de respeitáveis tem influência em toda essa lista de características que nós temos aqui. Ele vem encabeçando toda essa lista que nós temos aqui, todas essas qualificações. É necessário que sejam respeitáveis. Respeitáveis como? Sendo homens de uma só palavra. Ele deve ser respeitável, porque ele não é dado a muito vinho. Respeitável, a conduta dele é respeitável. Por quê? Porque ele não é um homem cobiçoso, de sorte da ganância. O respeito a esse homem se dá na observância aqui dessas qualificações. Ele deve ser respeitado por isso. Respeitado por isso. Respeitado dentro da comunidade. Respeitado fora da comunidade. Há de se olhar para ele e ver uma pessoa sincera, inteira, naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, na forma como ele se comporta. Ele é respeitado por isso. Ele não vai ser respeitado porque ele vai ocupar um cargo, um oficialato da igreja. Ele é respeitado porque ele, diante da igreja, diante da comunidade, também dos de fora, ele esboça essas qualificações aqui.
Ele é respeitado. Respeitado. Respeitado não por aquilo que ele tem, não é pela condição financeira dele. Ele é respeitado porque ele fala bem. Ele é respeitado por conta dessas qualificações, porque em tudo aquilo que ele faz, ele evidencia na vida dele Cristo Jesus. Ele é respeitado. Ele é irrepreensível. Os de dentro da igreja, os de dentro da congregação, não tem do que acusá-lo. Os de fora não tem do que acusá-lo. Não há quem aponte o dedo para ele, acusando de infrações, de males. A conduta dele é respeitada. Essa é a ideia aqui. Ele é sincero naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Repare aí mais uma vez o texto. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. Este homem respeitável, ele não tem duas línguas. Ele não é um homem dupla face. Ele é respeitado por aquilo que ele diz. Ele não tem, naquilo que ele diz, ele não tem o hábito de bajular as pessoas. Ele é respeitável porque ele é um homem de uma só palavra. Ele não diz uma coisa aqui e lá na frente ele vai dizer outra. Ele é sincero no uso das suas palavras. Não é um homem volátil. Não é um homem que prega uma coisa aqui e lá na frente ele faz outra. Ou ele diz outra coisa. Não é um homem que muda de opinião facilmente. Ele é um homem que tem uma palavra. Aquilo que ele diz é sim ou não. E não passa disso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É necessário que seja respeitável de uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra tem outras aplicações ainda. Diz respeito àquilo que ele diz. Ele sabe transmitir aquilo que ele quer dizer. Ele não tropeça naquilo que fala. Sabe? Ele não tropeça. Abre aí 2 Coríntios, capítulo 1, verso 17 e 18. E, por favor, alguém leia esse texto. Isso, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 17 e 18. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim, simultaneamente, o sim, sim e o não, não? Veja. Continua? Pode? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Uhum. Ou seja, a sinceridade deste homem reflete o caráter de Cristo. Né? Irmãos, o Senhor não fala com engano. O Senhor não fala com astúcia. O Senhor não falava meias verdades. Tampouco falava de forma a enganar, provocar um entendimento falso. O Senhor não bajulava, né, a quem quer que fosse. O Senhor era sempre sincero no seu lidar com todas as pessoas, revelando às pessoas as suas desesperadas condições em virtude de seus pecados, ou falando contra a autojustificação, ou retendo as promessas da vida eterna. O Senhor é direto no seu falar.
Este homem, o diácono, ele é direto naquilo que ele fala. Não há meias verdades, não há bajulação. Por que isso é importante? Porque ele vai lidar com o povo. Ele vai falar com os irmãos da igreja. Ele não pode ser pego em contradições naquilo que ele fala. Ele precisa ser sincero naquilo que ele fala. E os servos de Cristo devem ser assim, não bajuladores, não falsos no que fala, mas sinceros naquilo que ele vai falar. O que mais nós temos aqui? Veja, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao quê? Há muito vinho. Por que muito vinho? Sobriedade. Lembra, nós usamos aqui a figura de um homem bêbado. O homem bêbado, ele não anda reto. Ele não caminha reto. Ele se perde no caminhar. Ele tropeça. Tropeça em si mesmo. Ele tropeça nos obstáculos. Não há segurança no caminhar dele. Da mesma forma, um homem nessas condições conduzindo a casa do Senhor, ele tropeça, ele cai, ele leva uma igreja com ele. O diácono ele tem que ser sóbrio, assim como o presbítero, o diácono tem que ser sóbrio. Ele não pode ser alguém tomado aí pelos vícios. Não pode ser alguém inclinado ao vício. Não pode ser alguém dominado pelo vício, escravo do vício. Ele trabalha com a libertação do povo. As palavras do Evangelho devem sair da sua boca, são palavras que libertam. Ele vai trabalhar, vai lidar com muita gente viciada e ele precisa ser livre. Aquilo que ele vai pregar, aquilo que ele vai anunciar, deve promover no meio do povo uma libertação. Agora, se ele for escravo, se ele for dominado pelos vícios, como é que vai ficar o trabalho dele? Vai ficar comprometido. Portanto, ele não pode ser inclinado a muito vinho, ele não pode ser dado a vícios. E aí a gente pode extrapolar isso aqui para várias outras situações, vários vícios. O vício da pornografia, por exemplo. E o diácono, ele vai aconselhar outros irmãos, vai trabalhar com irmãos que são viciados. E tem que promover ali a libertação desse povo. O povo de Cristo é um povo liberto. Não é? É liberto. Cristo liberta o seu povo. E o que ele vai pronunciar é Cristo. É Cristo. Vai promover libertação. Agora, se ele for alguém escravo, alguém inclinado ao vício, vai dar ruim. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muitos vícios. Muitos vícios. Há muito vinho. Ele não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. O diácono vai lidar com os recursos da casa de Deus, com as finanças da igreja. Não sei se os irmãos já repararam, mas depois que o culto, né, se encerra, ficam alguns irmãos aqui contabilizando os recursos que são ofertados, os dízimos que são depositados no gasofilácio. E aí ficam geralmente dois ou três irmãos, nunca um irmão só contando ali. Não é por desconfiança desses irmãos, não. Mas é para que a gente feche, proteja a igreja de qualquer mal. E seria um mal tremendo colocar alguém que seja cobiçoso no oficialato, no diaconato.
porque ele vai lidar com os recursos da casa de Deus, com os recursos que o povo do Senhor traz à igreja, e para que ele não caia em tentação. Ele precisa de apoio ali, nesse trabalho. Repare uma coisa comigo. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 3 em diante diz assim: se alguém ensina doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuado nada tende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de quê? Lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é o quê? É raiz. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Isso aqui é próprio dos falsos mestres. São cobiçosos. Ele é apegado ao dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Mas há algo ainda que me chama maior atenção, Vinícius. João, capítulo 12. João, capítulo 12, diz assim, olha, verso 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Lembra dessa cena aqui? Alguém vai, quebra um vidro, né, de perfume caro, banha ali Cristo, e Judas está ali vendo isso. Um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E parece aqui que essa pergunta é muito piedosa. Veja o desperdício com algo caro, que poderia ter sido utilizado de outra forma, empregado ali ao necessitado, ao carente. Parece muito piedoso, mas repare o texto. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus entrando disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O ponto aqui é que ele é chamado por João de ladrão. Veja, ele tem uma preocupação com o pobre, né? Mas o desejo do coração dele, e aqui o autor, João, aqui, ele conhece, ele sonda aqui o coração de Judas e diz: olha, por trás dessa preocupação dele com o pobre, com o necessitado, ele é um ladrão.
Há outra intenção aí. O diácono eleito, ele não pode ser avarento, porque ele vai lidar com os recursos da igreja, que deve ser utilizado para a assistência do povo, os necessitados, os carentes. Mas o que é que nós temos aqui? É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Que mistério é esse? Não temos aqui nada místico. Não tem nada místico aqui. Que mistério é esse? O mistério da fé com consciência limpa, diz respeito ao corpo de doutrina que se crê. É aquilo que nós cremos. É a própria pregação do Evangelho. E naquilo que diz respeito ao corpo de doutrina que se crê, a pregação do Evangelho, a consciência dele é limpa. A melhor dizendo, é límpida, é transparente. Ele é alguém maduro na fé, ele crê no Evangelho. Essa ideia aqui, ó, conservando o mistério da fé, nós encontramos no próprio verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, repare, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério da fé. A doutrina. O diácono, ele deve estar familiarizado com a doutrina, com as verdades do Evangelho, com a palavra do Senhor. Ora, veja, o diácono vai chegar na casa de irmãos e ele tem de ter ali uma palavra para aconselhar esses irmãos, para confortar muitas vezes o coração da viúva, do órfão, do necessitado. E a ferramenta que ele vai utilizar é o Evangelho. Portanto, ele também, assim como o presbítero, precisa dominar, precisa conhecer o Evangelho. O diácono também, ele não pode ser um menino imaturo na fé. Ele deve ser alguém maduro, esclarecido na fé. Sim, é requerido do presbítero que ele ensine, né? Essa é a principal atividade do presbítero, orar e ensinar, pregar a palavra, mas o diácono também precisa conhecer. Lembra de Estevão? Lembra de Estevão, eleito lá em Atos 6? Nós vamos voltar lá daqui a pouco. Ele é apedrejado depois de fazer o quê? Pregar, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Pregar o quê? As doutrinas. O corpo de doutrina. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Mas é necessário também que estes sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Estes homens, eles precisam ser experimentados, eles precisam ser testados. Testado em quê? O texto não deixa aqui muito claro para nós, mas a conduta dele deve ser testada, a reputação dele deve ser testada, deve ser examinada. Assim como um presbítero, ele deve ser irrepreensível, não ter dedos apontados para eles, destacando neles as suas falhas, suas deficiências. É requerido deste homem que ele tenha bom testemunho dos de dentro, dos de fora.
ele é submetido a testes. Alguém que foi aprovado nesses testes, irrepreensível. Alguém que é encontrado sem mácula. Olha, Atos 6, 3, eu ia deixar para a gente voltar lá depois, mas o verso 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de quê? Quem lembra aí de qual? Fala, Vinícius. Hã? Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Boa reputação. Paulo tem essa preocupação aqui, ao descrever as qualificações aqui dos diáconos, que sejam homens irrepreensíveis, de boa reputação. Não seja também aqui um neófito, um novo convertido. Mas aqui, verso 11, nós temos uma pausa, digamos assim, e o apóstolo vai falar das mulheres. Da mesma sorte. É interessante porque há alguns que vão defender aqui o oficialato feminino, das mulheres, diaconisas. E aí vão se agarrar no verso 8, como quando se diz assim, ó, semelhantemente, aí vem os diáconos. Agora, da mesma sorte, as mulheres. Tentando aqui, fazendo um tangue exegético, justificar a ordenação feminina. Só que o verso 12, no verso 12, o apóstolo Paulo vai voltar ao assunto dos homens. Ou melhor dizendo, ele dá continuação ao assunto relacionado aos diáconos. Então, que mulheres são essas? Essas mulheres aqui são as mulheres do diácono, as esposas do diácono. Você deve pensar assim, mas pastor, aqui vai falar sobre as esposas do diácono. E lá em cima, quando nós falamos do presbiterato, não fala das mulheres, dos presbíteros. Por que razão? Simples. Se você olha no verso 12, do capítulo 2, o texto diz assim: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. No verso 2, se diz, em relação aos presbíteros, o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e o quê? Quem pode continuar a leitura aí? Apto para ensinar. Aquilo que é requerido dos presbíteros é um ensino. E a mulher, ela não ensina. É o presbítero, é o homem que vai ensinar. Mas agora aqui, em termos dos diáconos, veja a natureza do trabalho dos diáconos. Faça esse exercício. Os presbíteros, o trabalho da pregação do evangelho, da oração. Os diáconos, o braço de ajuda, de socorro aos pobres, aos necessitados, aos carentes. E a mulher pode auxiliá-lo nesse serviço. Sob a supervisão do diácono, ela pode auxiliar neste serviço. As mulheres têm as suas necessidades, não é? Próprias de mulher. E que bom para um diácono ter a esposa dele, a mulher dele, acompanhando nessa assistência. Tem uma mulher perto para ajudá-lo. Ou melhor, para dar assistência. Há visitas que a gente
tem de fazer a irmãs da igreja, não é prudente que o pastor vá sozinho. E aí vai a Erlônia comigo. Ela me acompanha. Há assuntos em que a Antônia vai tratar, assuntos específicos que a Antônia vai tratar com a mulher. Não fica adequado o pastor e uma moça sozinho conversando. Da mesma forma, há serviços aqui de ajuda a irmãs necessitadas, que é uma bênção ter a esposa do diácono junto, acompanhando ali. Por isso, a mulher aqui, da mesma sorte, quanto as mulheres, não que elas sejam diaconisa. No sentido formal, ela não é diaconisa. Ela é alguém, é crente em Cristo, que serve, mas ela não é diaconisa. Da mesma sorte quanto as mulheres, diz o verso 11, é necessário que sejam elas o quê? Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Que peso é para o diácono, no exercício da sua função, ter a esposa ali atrás reclamando, murmurando, esbravejando. Essa mulher vai acabar desqualificando o trabalho dele como diácono. Aliás, ela vai manchar a própria reputação dele. Nós vamos ver por quê. Irmãos, o trabalho diaconal, ele é amplo demais. É complexo o trabalho dos diáconos. Ele está atento às necessidades da igreja. E se a mulher, e muitas vezes, o próprio horário dele é comprometido. E se a mulher não entender isso, se a mulher não acompanhar o seu marido nessa atividade, neste trabalho, vai ficar um negócio estranho. Vai ficar ruim. Ela precisa ser respeitável, não maldizente, ou seja, não ficar esbravejando, reclamando. Ela deve ser temperante, deve ser fiel e tudo. E aí o verso 12, então, volta o diácono. A orientação dizendo o seguinte, olha, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Que o diácono seja marido de uma só mulher, ele é fiel à sua esposa, ele ama a sua esposa, seus olhos é para sua esposa, não para outras irmãs da igreja. Aliás, ele trata as irmãs como irmão em Cristo. Ele não tem outras mulheres, conforme nós vimos, foi domingo passado, né? Retrasado. Ele governa bem a sua casa. Ele governa bem o seu lar. Ele administra bem o seu lar. No nosso contexto lá, quanto igreja, há irmãos que trabalham embarcado e acabam ficando algum tempo fora de casa. E de quem é a responsabilidade de tudo aquilo que acontece em casa na ausência dele? De quem é a responsabilidade? É da mulher? É da esposa que ficou em casa? Ou é do marido? Está em viagem trabalhando. A responsabilidade é dele. Vai continuar sendo dele. Ele vai administrar o lar. Ele vai conduzir o lar. Tudo que acontece na casa, tudo aquilo que acontece no meio da família é responsabilidade deste homem, deste marido. Mesmo na ausência dele. Este homem, o diácono, este homem que será eleito, ele precisa governar bem o seu lar. Ele precisa conduzir bem a sua casa.
se ele não conduz bem o seu lar, se ele não conduz bem a sua casa, ele vai conduzir bem a igreja, ele vai conduzir bem o povo de Deus, ele vai cumprir bem com as suas atividades, com as suas obrigações quanto diácono? Não vai. Se ele é um marido relapso, se ele é descuidado com a sua esposa, ele vai cuidar bem da igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo? Não vai. Então ele precisa governar bem o lar. Ele precisa conduzir bem a sua casa. Conduzir a sua casa debaixo do Evangelho. Orientando a sua esposa à luz do Evangelho. Orientando os seus filhos à luz do Evangelho. Ele é o pastor primeiro da sua casa. Então, quando a gente pensar aqui em eleger homens para o ofício de diácono, nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos olhar para a esposa dele. Nós precisamos olhar para os filhos dele. Nós precisamos olhar para a casa dele. Precisamos olhar. Se ele for um fracasso no lar, ele vai ser um fracasso na igreja. Todo homem, ele é um líder. Todo homem é uma vocação, ele foi chamado para a liderança. A questão é se ele está sendo um bom líder, um bom condutor da sua casa, ou se ele está sendo um mau líder. Mas ele sempre vai ser um líder. E um mau líder em casa vai ser um mau líder na igreja. Se ele fracassa na condução do seu lar em casa, ele vai fracassar na condução da igreja. A igreja estará em apuros. Então, o diácono seja marido de uma só mulher. Ele ame, ele deve amar a sua esposa. Não ter outras mulheres. Não ter outras esposas, outras mulheres. Ele precisa governar bem a sua casa. Governar bem os seus filhos. E aí a gente chega no verso 13. Uma nota aqui de encorajamento. Muito interessante. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Nós temos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma nota de encorajamento a estes irmãos. E esse homem aqui, ele tem que entender que este reconhecimento não é pelo cargo que ele vai ocupar. Ele não deve desejar ser um diácono para ter isso aqui, para ser louvado pelos homens. É porque ele é um bom diácono, ele entende o trabalho dele diante da casa do Senhor, diante de Deus, ele faz aquilo com zelo, com amor. Também não por interesse de ser louvado. Mas ele desempenha bem o seu trabalho porque ele ama o Senhor. A preocupação última da sua vida é a glória do Senhor. É o louvor do Senhor, não seu próprio louvor. Conforme nós vimos aqui no devocional, nós somos pobres. Nós somos carentes. Mas não é pobre, carente do louvor dos homens. Nós somos pobres e carentes, necessitados de Cristo. A nossa riqueza é Cristo. O nome que se sobressai no nosso trabalho, na nossa atividade, deve ser o nome de Cristo, não nosso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Ele vai ser louvado porque, em última instância, na vida dele, o Senhor é louvado. Ele aponta para Cristo. O próprio trabalho diaconal aponta para o trabalho de um diácono maior, um diácono por excelência, Cristo.
Cristo. Aquele que vem ao socorro do pobre, do necessitado, do carente. E aí, veja, e em muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa expressão aqui, intrepidez, ela não é uma novidade. Não é algo novo aqui. Volta comigo em Atos 4. Essa ideia de intrepidez está muito ligada ao anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, mas a pregação com coragem, com zelo, com amor. Veja, o trabalho do diácono é primoroso, atender à necessidade do povo. E às vezes, a carência do povo não é só a carência de pão, de alimento, de sustento, mas de uma palavra de conforto, uma pregação firme do Evangelho, que muitas vezes confronta o coração pecaminoso, duro. Quando o pastor fala de assistência, de ajuda, né, de carência, logo vem à nossa cabeça gente que precisa do pão, do alimento, né? Uma ajuda com a cesta básica, mas não é só isso. O trabalho da diaconia é complexo. Às vezes ele tem que sentar com um irmão, com uma irmã, e orientar este irmão a trabalhar bem os seus próprios recursos. Há muita gente em nosso meio carente, mas não é porque necessidade, não é porque ganha mal os seus recursos, é porque aplica mal os seus recursos. E o diácono senta lá, orienta, ajuda a administrar melhor os seus próprios recursos, dá direção. Outros casos é de irmãos que estão em profunda aflição e angústia na alma, somem da igreja, não tem força para levantar da cama, e aí vai os diáconos sondar o coração, a alma desses irmãos, vai fazer o que eles vão fazer ali? Eles vão utilizar da pregação do Evangelho. Você tem aqui 2 casos de um irmão que administra mal os seus recursos e que precisa ser exortado à luz das Escrituras, encorajado, e o diácono pode fazer isso, como aquele que está passando por profundas dores na alma. E o diácono vai lá também com a palavra de conforto. Intrepidez é a palavra que aparece aqui, e com muita intrepidez. Veja Atos capítulo 4, o verso 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Cristo. Eles estão pregando o Evangelho. No verso 31 ainda do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. O diácono, no exercício de misericórdia, ele também leva a palavra. Ele leva a palavra que conserta a vida do pecador, mas que também traz conforto e consolo. O diácono, ele não vai lá assistir uma família, leva uma cesta básica, deixa lá e diz: olha, espera aí que o conselho da igreja, o presbítero, o pastor da igreja está vindo aqui para dar uma palavra de conforto. O diácono vai fazer isso com intrepidez na palavra do Senhor. Portanto, ele precisa, assim como o presbítero, ele precisa conhecer as doutrinas, ele precisa conhecer o Evangelho. Ele precisa conhecer o Evangelho. O Evangelho que aponta para Cristo. O Evangelho que anuncia Cristo Jesus. Mas qual é a natureza do trabalho deles? Qual é a natureza do trabalho do diácono? Vamos lá, Atos 6.
o texto que nós vimos no culto. Reparem, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração. Nós vimos que murmuração é pecado. Houve reclames. Há um desconforto e o povo está reclamando. Há um desconforto no meio do povo de Deus e a reação do povo é reclamar, murmurar. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Qual é a natureza do trabalho dos diáconos? Primeiro, é de ser um conforto no meio do povo de Deus. A necessitados, a pobres. Se a gente olha para o ministério de Cristo, nós vemos isso. Cristo vem, Cristo prega a palavra, ele anuncia o evangelho. Cristo anuncia o evangelho, mas Cristo também alimenta o povo. Cristo cura o povo. O trabalho da pregação do evangelho, o trabalho da ajuda, da assistência, do socorro. Agora, os apóstolos, os responsáveis pelos oráculos de Deus, pela pregação do evangelho, sob ataque de Satanás, agora tem uma demanda dentro da igreja. A ajuda, a assistência está sendo prejudicada no meio do povo de Deus. E como eles dizem, não é razoável que deixemos a pregação do evangelho, não é razoável que deixemos a oração, a pregação para dar essa assistência. Vem um braço de socorro, de ajuda. 7 homens são eleitos, separados do meio do povo de Deus e encarregados dessa atividade, da ajuda, de estender o braço às viúvas que estavam sendo negligenciadas, aos pobres, aos carentes, aos necessitados. Essa é a natureza do trabalho deles. Socorrer o povo de Deus. E mais ainda, proteger a pregação do evangelho. Proteger a pregação do evangelho. Lembre-se, se um presbítero, se um diácono tiver que cuidar também desse outro braço da igreja, a pregação do evangelho vai sofrer. A pregação vai ficar afetada, danificada. Se o pastor tiver que dar assistência a esse braço da igreja, ele não vai ter tempo para estudar a palavra e pregá-la com afinco. E o que nós teremos na igreja, meu irmão? Nós teremos homens fracos, uma igreja fraca, uma igreja que não conhece a palavra, uma igreja vulnerável aos ventos de doutrina.
A natureza aqui do trabalho dos diáconos, deste ofício glorioso, é estender a mão, dar ajuda aos necessitados, mas também proteger a pregação do Evangelho, proteger a palavra do Senhor. A alma e o corpo dos membros da igreja, assim como foi cuidado por Cristo, deve ser cuidado por nós, oficiais, presbíteros e diáconos. Agora, vá comigo em Mateus 20. Repare, verso 25. Vamos verso 20. Em diante diz assim: Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. É o homem pobre querendo ser rico, né? São os homens pobres querendo a glória. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Não é assim. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto nós aplicamos aos homens da igreja, sim, que são chamados para o serviço na igreja, para servir ao povo de Deus. E não há maior glória para nós do que essa, servir. Cristo veio, Cristo serve. Os diáconos, eles servem ao povo de Deus. Os presbíteros, os oficiais servem. Mas, numa medida, irmãos, esse texto é aplicado a todos nós, todos os crentes. Todos os crentes são diáconos. Todos os crentes servem. Nós servimos uns aos outros. Mas em termos de oficialato, os homens são chamados para servir. Servir, assim como Cristo serviu. Cristo nos serve na nossa pequenez. Cristo nos serviu na nossa insignificância. Cristo nos serviu quando éramos pobres, cegos, nus. Cristo nos serviu. E como que Ele serve? Como que Ele nos serviu? Você sabe da história. No seu trabalho especial de servir ao seu povo, Cristo foi levado ao madeiro. Cristo sangra. Cristo foi esbofeteado. Cristo foi cuspido. Na sua obra especial de servir, Cristo foi humilhado. Mas Deus seja louvado porque
Este que foi humilhado também foi glorificado. Nosso bendito Redentor, aquele que amargou a cruz e a humilhação horrível, experimentou também a glória. E a nossa glória é servir ao povo do Senhor. Servir como homens, que serve à esposa, que serve aos filhos, que serve às demandas da igreja, que serve a Cristo. A nossa glória, mulher, é auxiliar os nossos maridos em seus serviços. Nos seus serviços, a igreja. Não como uma mulher rixosa, que reclama, que murmura, mas que percebe neste serviço uma glória, um louvor, uma bênção. Então a palavra é para os irmãos homens. Estejam firmes. Mas também para as mulheres. Ajudem, auxiliem os seus maridos no serviço. Que Deus nos abençoe. Tenhamos na nossa congregação homens maduros, pois a igreja nunca é mais madura do que os seus homens. Assim como o presbítero deve desejar ardentemente esse ofício, aqueles que têm inclinação para o serviço diaconal devem desejar também este trabalho honroso e glorioso no meio do povo de Deus. Amém. Vamos orar?